Olá, gente. Nesta aula nós vamos falar sobre o pronome relativo cujo e as suas relações na frase. Esse pronome é muito utilizado. As pessoas gostam de usar esse pronome. Agora, a pergunta é: como usar? Porque é preciso entender como é o mecanismo de funcionamento desse pronome, dessa palavra, que tem as suas variações. Cujo, cuja, cujos, cujas. Só daí se percebe que ela é variável em gênero e é variável em número. Eu tenho depois dela uma palavra masculina, então eu vou usar cujo. Eu tenho uma palavra feminina, posso usar cuja. Masculino plural, cujos, e feminino plural, cujas. Vamos então aqui a algumas frases para a gente perceber a colocação dela. E depois a gente vai fazer uma análise. Vamos então aqui às frases. São Luís, cujos candidatos são de tendências ideológicas diversas, precisa de uma gestão que atenda às complexidades na área da saúde, educação, tráfego e urbanismo. São Luís, cujos candidatos. Vamos a uma outra frase. Essa é de uma música que eu fiz, A Tragédia de um Amor, em que eu dizia: ali vivia uma moça morena de cabelos encaracolados, castanhos, cujo nome era Rosalina. Cujo nome era Rosalina. Machado de Assis, cuja obra mais famosa é Dom Casmurro, é ainda hoje uma referência na literatura brasileira. Machado de Assis, cuja obra. Aloysio Azevedo, cujas obras mais famosas são O Cortiço e o Mulato, consagrou-se na literatura como um escritor naturalista. Aloysio Azevedo, cujas obras. Se observa, vamos à primeira. São Luís, cujos candidatos são de tendências políticas diversas, precisa de uma gestão que atenda às suas complexidades na área da educação, saúde, tráfego e urbanismo. Machado de Assis, cuja obra mais famosa é Dom Casmurro, é ainda hoje uma referência na literatura brasileira. Aloysio Azevedo, cujas obras mais importantes são O Cortiço e o Mulato, consagrou-se na literatura como um escritor naturalista. Você está observando que quando a gente usa o pronome e essas frases estão corretas, então é uma referência importante para a gente analisar, você observa que antes dela eu tenho um substantivo, no caso São Luís, e depois dela eu tenho outro substantivo. Esse substantivo que vai vir depois dessa palavra vai concordar em gênero e número com ela. Então, se eu tenho cuja, a palavra que vai vir depois, ela é feminina e ela é singular. Se eu tenho cujos, a palavra que vai vir depois, ela é masculina e ela é plural. Se eu tenho cujas, a palavra que vai vir depois, ela é feminina e ela é plural. Esse cujo, esse elementozinho final da palavra funciona como um artigo, que é aquela palavra que determina o nome, o, a, os, as. Então, quando a gente diz cujo nome, não há necessidade de colocar um artigo aqui entre cujo e a palavra que vem após. Por quê? Porque já está nela, já está embutida. Então, quando eu digo cujo nome, cujo carro, cujos cabelos, cuja face, cuja cidade, dependendo aí do que eu quero comunicar. Vamos então entender o que ele indica. A palavra cujo e suas variações indica posse. Ela indica posse. A estrutura em que ela vai estar é, antes dela eu vou ter o ser possuidor e depois dela a coisa possuída, o objeto da posse. Essa é a estrutura. Se eu digo assim, os candidatos de São Luís,
A principal palavra que indica posse na língua portuguesa, depois dos pronomes possessivos, é a preposição de e suas contrações. De com a, da, de com o, do, de com as, das, de com os, dos. Indica posse. Então, se eu digo assim, a cidade, os candidatos de São Luís. Quem é o ser possuidor? São Luís. O que ela tem? Candidatos. Então, se a gente vai colocar na estrutura do cujo, vai ficar São Luís, cujos candidatos. Cabelos de Joana. Quem é que tem os cabelos? Joana. O que ela tem? Os cabelos. Então, vai ficar Joana, cujos cabelos. O lápis de Gabriel. Quem é que tem o lápis? Gabriel. O que ele tem? O lápis. O ser possuidor vem na frente e a coisa possuída vem depois do pronome. Então a gente vai dizer Gabriel, cujo lápis. Gabriel, cujo lápis. Então essa é a estrutura. Depois do pronome cujo, não tem verbo, não tem pronome indefinido, não tem outras palavras. A estrutura é um substantivo, que vai ser a coisa... um substantivo que vai ser o ser possuidor antes e o que ele tem depois. Então, estruturalmente, para a gente fazer aqui um testezinho de estrutura, a gente pode fazer essa brincadeira. Pegar só uma estrutura, como por exemplo, os anéis de Carolina. Carolina é a possuidora. E o que ela tem? Os anéis. Então, a gente vai colocar os anéis, Carolina, cujos anéis. Se eu tenho o bolo de Dona Maria, quem é que tem o que aqui? Quem é a possuidora? Dona Maria. O que ela tem? O bolo. O ser possuidor vem na frente e a coisa possuída vem depois. Então, Dona Maria, cujo bolo. Então, essa é a estrutura de colocação desse pronome. Ele vai indicar posse, é um pronome relativo que indica posse. Tá certo? Então, vamos entender essa parte aqui. Pronome relativo une orações. Lembra daquela primeira frase que eu trouxe para vocês? São Luís, cujos candidatos são de tendências ideológicas diversas, precisa de uma gestão que atenda às suas complexidades na área da saúde, educação, tráfego e urbanismo. Se a gente for, esse é um período complexo. Por quê? Porque ele tem mais de uma oração aqui, é um período composto. Se nós formos dividi-lo em períodos simples, nós vamos ter 2 períodos com uma só oração. Nós teremos os candidatos de São Luís são de tendências ideológicas diversas, ponto. A segunda frase seria São Luís precisa de uma gestão que atenda às suas complexidades na área da saúde, educação, tráfego e urbanismo. Observe que eu tenho 2 períodos simples. E quando eu uso o pronome relativo, há uma repetição de um substantivo nos 2 períodos. No caso, é São Luís. São Luís, se você observar, está nos 2 períodos. Eu tenho os candidatos de São Luís, são de tendências políticas ideológicas diferentes. E a segunda frase é: São Luís precisa de uma gestão que atenda às suas complexidades. Quando nós utilizamos o pronome relativo cujo, nós vamos partir do quê? Onde tem posse? Onde indica posse? Os candidatos de São Luís são de tendências políticas diversas. Os candidatos de São Luís. Então, observe, quando uma frase é bem construída, quando o exercício que é proposto para você é bem construído, não tem erro. Se você vai observar, os candidatos de São Luís estão no primeiro período. No segundo período, eu tenho São Luís precisa de uma gestão que atenda às suas complexidades. Você observa que tem São Luís na primeira oração e São Luís na segunda. Aí você vai observar onde tem posse. Na primeira, os candidatos de São Luís. Aí você vai colocar São Luís, que é o ser possuidor que vem na frente, cujos candidatos, aí repete a frase, cujos candidatos são de tendências políticas diversas,
Aí, na outra frase, em que São Luís era o sujeito, não precisa repetir, já que ela já está na frase. Você só repete o predicado, que é a parte que vem depois do sujeito. Precisa de uma gestão que atenda às suas complexidades. Tá certo? Então, o pronome relativo, ele une orações, é uma palavra coesiva. E a ideia que ele indica é essa ideia de posse e concordando em gênero e número com o objeto da posse. Agora, é que há necessidade de ter cuidado com frases que pedem preposição. Com frases, há necessidade de ter cuidado com frases em que nelas há verbos cuja regência pede preposição, ou seja, verbos transitivos indiretos. Por quê? Porque essa preposição ela deve ser respeitada. Se eu tenho uma frase como, por exemplo, eu fiz referência aos livros de Aloysio Azevedo. Primeira frase. Eu fiz referência aos livros de Aloysio Azevedo. A segunda frase é: Aloysio Azevedo tem uma palavra ágil e ferina. Observe que a primeira frase tem uma estrutura com uma palavra que pede preposição, que é referência a. Quando a gente tem a preposição, ela pode vir combinada ou ela pode vir contraída. Ainda ela pode vir sem nenhuma dessas duas formas. Ela pode vir no sentido de isolada, a preposição como ela é em si. A preposição a, por exemplo, ela pode vir na frase: eu fiz referência a livros. Aqui eu tenho uma preposição a, não tem nem crase aqui, porque para existir crase tem que ter uma outra situação. Quando eu digo referência aos livros, aqui eu tenho uma preposição a junta com o artigo os. E nessa combinação eu tenho a preposição combinada aos. Quando eu tenho a preposição de mais o artigo a e formando a preposição da, ela é contraída. Quando a preposição está na frase, quando existem palavras que pedem preposição, quer sejam verbos ou nomes, e quando a gente fala de nomes em regência nominal, a gente está falando de adjetivos, de advérbios ou de substantivos, essas preposições elas podem vir combinadas ou contraídas. Quando nós usamos pronomes relativos que vão estar relacionados com essas preposições, normalmente, se elas estão combinadas, elas voltam ao seu estado de origem. Se elas estão contraídas, elas também voltam ao seu estado de origem. É o que vai acontecer. Então, duas frases. Vamos uni-las com o pronome relativo cujo. A primeira é: eu fiz referência aos livros de Aloysio Azevedo. Esse aos é a mais os. É importante entender isso. A segunda frase é: Aloysio Azevedo tem uma palavra ágil e ferina. Palavra aqui no sentido de a linguagem que ele utiliza. Vamos então observar o seguinte: eu fiz referência aos livros de Aloysio Azevedo. Então há uma estrutura que indica posse aqui. E na outra frase eu continuo falando de Aloysio Azevedo. Aloysio Azevedo tem uma palavra ágil e ferina. Então, quando eu for usar o pronome relativo cujo, nós teremos o seguinte: Aloysio Azevedo, a cujos livros eu fiz referência, tem uma palavra ágil e ferina. Aloysio Azevedo, a cujos livros eu fiz referência, tem uma linguagem ágil e ferina. Observe como a preposição combinada aos, ela foi eliminada e a preposição voltou para o seu estado de origem. Aos é uma preposição combinada. Quando a gente usa o pronome relativo, volta para o seu estado original, que é a preposição a. Vamos ver aqui um outro exemplo. Dona Joaquina faz entrega em domicílio.
Dona Joaquina faz entrega em domicílio. Observe que nessa frase aqui não tem nenhum termo que indica posse. A outra frase é: eu gosto dos bolos de Dona Joaquina. Eu gosto dos bolos de Dona Joaquina. Esse dos eu coloco logo entre parênteses, de mais os. E aqui, observe, Dona Joaquina está na primeira frase e eu gosto dos bolos de Dona Joaquina. Aqui indica posse. Então a gente vai usar o pronome cujo, vai ficar como? Dona Joaquina, de cujos bolos eu gosto, faz entrega em domicílio. Dona Joaquina, de cujos bolos eu gosto, faz entrega em domicílio. Então, esse assunto, a colocação do pronome relativo cujo, é um dos mais, digamos assim, interessantes e exige muita atenção. E uma escrita em que ele está corretamente marcado tem um peso muito elevado, porque é um pronome muito culto, é um pronome que traz uma elegância e, uma vez bem aplicado, demonstra conhecimento de complexas estruturas da língua. Demonstra conhecimento de complexas estruturas sintáticas da língua.